Atos, capítulo 4. E enquanto eles ainda estavam falando ao povo, vieram sobre eles os sacerdotes, e o oficial do templo, e os saduceus, muito incomodados por eles ensinarem ao povo, e anunciarem no nome de Jesus a ressurreição dos mortos. E puseram as mãos sobre eles, e os puseram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. E muitos dos que ouviram a palavra, creram, e era o número dos homens de cerca de 5.000. E aconteceu no dia seguinte, que os chefes, e anciãos, e escribas, se reuniram em Jerusalém, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do governo sacerdotal. E pondo-os no meio, perguntaram-lhes, por meio de que poder ou por qual nome vós fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, chefes do povo, e anciões de Israel, se hoje somos interrogados quanto a uma boa ação feita a um enfermo, pela qual este foi curado, seja conhecido a todos vós, e a todos o povo de Israel, que pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, por ele este homem está são diante de vós. Este é a pedra que foi desprezada por vós, edificadores, a qual foi feita por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há abaixo do céu, dado entre os seres humanos, em quem devemos ser salvos. E eles, ao verem a ousadia de Pedro, e de João, informados que eles eram homens sem instrução e ordinários, maravilharam-se, e eles sabiam que eles tinham estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que tinha sido curado, nada tinham a dizer contra eles. E mandando-os saírem do Supremo Conselho, discutiam entre si, dizendo, o que faremos a estes homens? Porque um sinal notório foi feito por eles, manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negar. Mas para que esta notícia não seja ainda mais divulgada entre o povo, façamos sérias ameaças a eles, para que nunca mais falem a ninguém neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes que nunca mais falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas, respondendo Pedro e João, disseram-lhes, julgai se é justo diante de Deus, ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas eles, tendo-os ameaçado ainda mais, nada acharam de motivo para os castigar, e os deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Porque era de mais de 40 anos o homem em quem este milagre de cura tinha sido feito. E eles, tendo sido soltos, vieram aos seus companheiros, e lhes contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os anciãos tinham lhes dito. E eles, ao ouvirem isto, levantaram concordantes a voz a Deus, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar, e todas as coisas que neles, a que pela boca de teu servo Davi disseste, porque os gentios se irritam, e os povos gastam seus pensamentos em coisas vãs? Os reis da terra se levantaram, e os príncipes se juntaram em um mesmo propósito contra o Senhor, e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, ao qual tu ungiste, se ajuntaram, tanto Herodes, como Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho desde antes tinha determinado para acontecer. E agora, Senhor, observa as ameaças deles, e dá a teus servos, que com toda ousadia falem tua palavra, estendendo tua mão para a cura, e que se façam sinais e milagres pelo nome de teu santo filho Jesus. E tendo orado, agitou-se o lugar em que eles estavam juntos, e foram todos cheios do Espírito Santo, e falavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam, era de um só oração e uma só alma, e ninguém dizia ser próprio coisa alguma de seus bens, mas todas as coisas lhes eram comuns. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia grande graça. Porque também nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam propriedades de terras, ou casas, vendendo-as, traziam o valor das coisas vendidas, e o depositavam junto aos pés dos apóstolos. E a cada um se repartia segundo cada qual tinha necessidade. E José, chamado pelos apóstolos pelo sobrenome de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural do Chipre, tendo ele uma propriedade de terra, vendeu-a, e trouxe o valor, e o depositou junto aos pés dos apóstolos.